Agora nós vamos ter esse comentário sobre o artigo 13. Vou voltar um pouco, tá? O artigo 13. A gente tinha pulado o artigo 13 para falar sobre conduta dolosa e culposa, resultado consumado, tentado, por aí vai. São os artigos 14, 15, 16, 17 e 18, certo? E 19. E agora a gente tem que voltar para o artigo 13, porque o artigo 13 ele vai falar sobre causa, sobre superveniência causal. Então ele vem explicando, né? Do iter criminis, que nós temos aquela cogitação, preparação, execução e resultado, onde você tem a teoria finalista da ação, eu faço uma conduta para obter um resultado. Esse resultado ele vai ser responsabilizado, ele vai ser imputado a quem tiver dado causa para ele, ou seja, aquele resultado será imputado, será responsabilizado, o agente será responsabilizado por aquele resultado se ele tenha dado causa a ele. E aí quando ele vem falando sobre causa, ele vem dizendo assim, tá, e aí, o que eu considero como causa? E o artigo 13 ele fala sobre isso, o que ele considera como causa. E o artigo 13 diz o seguinte, o resultado, vou pular o vocativo, tá? O resultado somente é imputado a quem lhe deu causa. Então o que ele está dizendo? Eu só vou responsabilizar aquele resultado por uma pessoa que tenha dado causa a ela. E aí ele vem dizendo, considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado teria ocorrido. E sem a qual o resultado teria ocorrido nada mais é do que a dependência do vocativo anterior que eu pulei. Se eu ler agora todo o artigo de forma integral, vai ser assim, o resultado de que depende a existência do crime, legal? Que é essa relação de ligação, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão que gerou o resultado, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, nexo causal, ou seja, é a ligação entre conduta e resultado. Eu só responsabilizo aquele resultado quem efetivamente produziu a ação para aquilo. Então, eu só posso responsabilizar alguém por crime de homicídio aquela pessoa que de alguma forma fez uma ação ou omissão, uma conduta, que gerou esse resultado. E é por isso que a gente vem falando sobre a teoria finalista, reportando as primeiras aulas, onde teoria finalista nada mais é do que a ação ou omissão voltada para a prática de uma conduta criminosa na qual você almeja o resultado. Então, nexo causal é a ligação entre conduta e resultado. Legal? Eu vou ser responsabilizado por esse resultado, porque foi a minha conduta que gerou esse resultado. Certo? Então, essa é a ligação. Esse é o nexo causal, o terceiro elemento do fato típico. Você lembra que eu falei do elemento fato típico que possui conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, ação, omissão, dolosa ou culposa. Resultado, consumado, tentado, podendo ainda existir desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior ou crime possível. Certo? E nexo causal é a ligação entre conduta e resultado. Independente das teorias que existem, eu não vou ficar discutindo teoria com vocês, isso a gente teria que fazer dentro da sala de aula, a gente tem que botar uma aula um pouco mais direcionada para o ponto central, para não ficar uma aula desgastante. Senão vocês vão ficar ouvindo muito tempo, vão ficar 2 horas aqui, não faz sentido nisso. Vocês vão acabar perdendo o interesse pelo conteúdo. Então, independente da teoria que se tem, nexo causal é a ligação da conduta ao resultado. Legal?
Então eu vou responsabilizar o resultado, aquela pessoa que produziu aquela conduta que geraria o resultado. Por isso que aquela conduta, se eu sei que aquela minha conduta iria produzir um resultado, e mesmo assim eu fiz querendo aquele resultado, a minha conduta é dolosa com finalidade para a produção do resultado. Por isso que eu sou responsabilizado por um resultado final e aí pela crime doloso. Nexo causal, ligação entre conduta e resultado. Entretanto, e somente na norma do parágrafo 1º do artigo 3º, ele passa a fazer uma exceção a essa regra. Por que ele passa a fazer uma exceção a essa regra? Porque muitas vezes, entre conduta e resultado, pode existir uma outra situação, pode existir uma outra causa que interrompa ou que vá afetar essa ligação entre os dois. Então eu tenho uma conduta almejando um resultado. Entretanto, entre a conduta e o resultado, nesse interstício, nesse tempo, aconteceu uma outra situação que efetivamente produziu o resultado, e não a minha. O exemplo mais clássico que se tem dentro da doutrina, vocês vão observar isso nos livros, eles falam o seguinte: vamos imaginar, André dá uma facada em Cláudio, querendo matar Cláudio. Então André quis matar Cláudio, fez a ação querendo o resultado. Legal? Só que Cláudio não morreu na hora e a polícia chegou prendendo o André, levando ele para a delegacia. E enquanto isso, Cláudio estava no caminho do hospital para ser atendido. E nesse caminho, a ambulância que levava Cláudio, por um avanço de sinal de uma outra pessoa, ela é abalroada e essa outra pessoa acaba matando Cláudio. Veja, o resultado final, a morte do Cláudio, existiu. Porém, ele não foi pela minha facada. Teve uma situação posterior que ela é que produziu o resultado. E aí, quando isso acontece, surge uma dúvida. Bem, apesar do André ter tido a vontade de produzir um resultado, querendo obter esse resultado, realiza a conduta neste sentido. Desfere a faca em Cláudio. Cláudio morre, mas o Cláudio não morreu por conta da facada. Cláudio morreu por conta de um acidente de trânsito. Como é que ficaria a responsabilidade do André e como é que ficaria a responsabilidade da outra pessoa que avançou o trânsito? Isso é o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 13. O parágrafo 1º do artigo 13 ele dispõe o seguinte, vou ler para vocês. A superveniência de causa, nomenclatura, vai pelo nome mais fácil. A superveniência de causa, ou seja, uma causa posterior. Posterior o quê? Posterior à ação e omissão. Então, o acidente de trânsito foi posterior à minha facada. Foi superveniente à minha ação ou omissão. A superveniência de causa, ela exclui a imputação. Quando, por si só, produziu o resultado. Então, o que vem a norma dizendo sobre isso? Bem, se eu tenho uma ação que visava produzir um resultado, querendo atingir esse resultado, essa ação é realizada, mas posteriormente a isso, acontece uma outra causa, e essa outra causa, ela sozinha, por si só, produziu o resultado. Quando essa outra causa sozinha produziu o resultado, exclui a imputação do resultado à causa primária.
Ai, dificultou? Não. Porque olha só, eu produzi a facada, dei a facada, querendo matar Cláudia. Legal. Cláudia se deslocou para o hospital e a ambulância bateu e o cara que avançou o sinal é que matou o Cláudio. Então, quem produziu o resultado foi o outro carro, não fui eu. Certo? Entretanto, o Cláudio estava na ambulância por minha causa. Mas não é por minha causa que eu vou responder pelo resultado. Por que não? Porque o acidente de trânsito, que é superveniente à minha ação, ele sozinho produziu o resultado. E quando isso acontece, o resultado não é mais imputado a mim. Ah, legal. E o André vai responder pelo quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consumou pela sua conduta. Então o André vai responder por tentativa de homicídio. Legal? E o cara que avançou o sinal, que produziu efetivamente o resultado? O cara que avançou o sinal e produziu efetivamente o resultado, ele vai responder pelo resultado final. De que forma? Pode ser homicídio doloso, pode ser homicídio culposo. Aí eu tenho que fazer análise da conduta do cara para saber se aquela conduta ali ela está relacionada ou não com dolosa ou culposa, vontade, desejo. E é isso que a gente estudou nas aulas anteriores relacionadas à ação, omissão, dolosa ou culposa. E a norma dispõe sobre isso. Olha que legal. A superveniência de causa. Agora eu vou enquadrar junto com o exemplo. A superveniência de causa. Superveniência de causa, o acidente de trânsito. Relativamente dependente. Relativamente dependente por quê? Porque o acidente de trânsito depende de que o Cláudio esteja dentro da ambulância. O acidente de trânsito exclui a imputação, exclui a responsabilidade do resultado para mim, André. Quando? Quando é que ele vai excluir? Quando o acidente de trânsito sozinho produzir o resultado. Ele continua. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Ou seja, a facada anterior vai ser responsabilizada, a responsabilidade minha, André. Fui eu que pratiquei a facada. Entretanto, eu não tive o resultado, então vou responder por tentativa de homicídio, por circunstâncias alheias à minha vontade. O que eu fiz querendo matar o Cláudio não foi obtido por uma situação, por uma circunstância alheia à minha vontade. Então, isso é a causa superveniente. E ele fala da dependência entre ela, porque o acidente de trânsito só vai existir porque o Cláudio estava dentro da ambulância. Por isso que ele fala relativamente. Aí vira-se a pergunta e fala assim, professor, e se a causa posterior não gerar o resultado final? Então, aí quem fez a primeira ação é que, consequentemente, vai ser responsabilizado pelo resultado. Por exemplo, eu dou uma facada no Cláudio, o Cláudio está indo para o hospital, a ambulância bate, mas o Cláudio não morre por conta disso. Ele continua, vem uma outra ambulância, pega o Cláudio, leva ele para o hospital, mas no meio do caminho ele tenta chegar no hospital e morre por conta da facada. Ou seja, apesar de ter tido uma causa superveniente, essa causa superveniente ela não produziu o resultado. E aí como é que vai ser responsabilizado? Eu, André, serei responsabilizado pela causa que produziu o resultado. Caput do artigo 3º, ou do artigo 13º, 13. O resultado será responsabilizado aquele que deu causa, aquele que deu ação ou omissão. Beleza? Um abraço, senhores.